Caros telespectadores, aqui da TV Araguaia e do Saúde é Tudo. Estamos de volta, retornando aqui a nossa entrevista com o diretor executivo da Infinity Home Care, uma empresa de internação domiciliar. Hoje estamos aqui falando sobre o atendimento, né, em domicílio, de saúde em domicílio. E conosco aqui, então, o Domingos Quirino. Domingos, retornando, então, a pergunta que eu lhe fiz, né, o medo do idoso, do paciente, né, de ir para um hospital, se internar no hospital, tá certo? Então, nós estávamos falando sobre isso. Sobre isso. Tá, então vamos lá. No modo claro, Naim, o atendimento, a internação domiciliar, apesar desse medo do idoso, do acompanhante, levar ele no hospital, ele precisa ir no primeiro momento para fazer um diagnóstico. Então, assim, a gente não consegue fazer esse diagnóstico em casa. Então, o que acontece? Você tem o paciente idoso na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar esse paciente, levar ele para o hospital, dar entrada no pronto atendimento e ali o médico vai fazer um diagnóstico. A partir desse diagnóstico é que nós podemos trazer esse paciente de volta para casa e dar continuidade ao tratamento dele. Mas assim, a partir daquele diagnóstico, a gente consegue dar sequência ao tratamento. Digamos que você tem um paciente que está com uma incomodação, você leva ele para o hospital, ele dá uma entrada ali, o médico vai pedir exame, talvez exame de imagem, exame de sangue, que é a conduta hospitalar, né? E aí o médico vai diagnosticar. E ele vai falar para você, Naim, a sua mãe, a sua avó, ela está com a infecção urinária e ela precisa fazer 7 dias de antibiótico. Então, você vai pegar esse paciente, vai fazer a primeira dose no hospital, você tem um prazo aí de 12 horas para fazer a segunda dose, e aí, a partir disso, a gente já consegue dar continuidade desse tratamento em casa. E outros tratamentos também que a gente consegue já fazer em casa. Mas o diagnóstico, ele é feito primeiramente no hospital e depois a gente dá a sequência ao tratamento em casa. Com certeza. E esse atendimento que vocês têm lá, lógico, tem médico, tem enfermeiro, né? Médico, ou enfermeira, técnica de enfermagem, fonos, caso necessite de fono, de fisioterapeuta. Né? Então, quer dizer, um atendimento completo. Completo. Né? Então, é uma tranquilidade, é um tratamento humanizado, né? Que a gente podemos dizer assim, né? Humanizado e personalizado, né? Porque o paciente vai ter ali na casa dele, com as manias dele, se é que a gente pode usar essa palavra aqui. Com certeza. Mas ele vai ter a continuidade do tratamento dele em casa. Tudo bem. Por exemplo, a ida do médico, Domingos, né, até o domicílio. Isso facilita para os familiares, não é? Em vez de levar o paciente ao consultório ou ao hospital, o médico vai até o paciente. Tá certo? A exemplo, aqueles que tiveram, por exemplo, AVC, né, que muitas vezes não tem como ir para o hospital, muitas vezes vamos precisar de uma ambulância para transportá-los, para removê-los, não é? Então, isso aqui facilita muito. Então, a internação domiciliar é um excelente serviço, né, que veio para poder atender a nossa comunidade, o nosso povo aqui do Tocantins. E o paciente está em casa sendo bem atendido, e isso gera uma segurança ainda maior para ele, né, Domingos? Falar da relevância disso, né, isso, então, assim, primeiro, uma redução de custo, né? Hoje, como eu te falei, o meu principal contratante, ele é operadora de saúde, plano de saúde, né? Então, assim, a gente tem casos de redução de custo de até 60% da conta do hospitalar para a conta do paciente. Tem estudos que mostram para a gente que um paciente internado, ele conta 5 para o hospital. Então, você pega cada paciente internado, se você conta ali comida, alimentação, rotatividade, horário de visita, cada um internado, o hospital está bancando a conta de 6. A operadora está pagando a conta de 5 pessoas. Quando você pega esse paciente e leva para casa, você tira toda essa conta do hospital e você vai colocar apenas aquilo que o paciente precisa, porque é um tratamento personalizado. Agora, quando você fala de a ida do médico na casa do paciente, é importante deixar claro
que o médico ele vai na casa atender o paciente, daquele paciente que já tem um diagnóstico e que já está sobre os nossos cuidados. Porque, de repente, eu estou falando aqui, alguém pode pensar, pô, eu estou precisando ir no hospital, mas eu não vou mais, eu vou ligar para o médico e o médico vem aqui em casa. Não é assim. Ai, não, tá certo. O médico vai na casa atender aquele paciente que já tem Já está em tratamento atendimento. contínuo domiciliar. Eu posso, se você me ligar agora e solicitar um médico para ir na sua casa, você consegue mandar esse médico lá? Eu consigo. Só que é aquilo que eu te falei anteriormente. Esse médico não vai ter muito progresso ali. Porque ele vai precisar de exames para diagnóstico do seu problema e o possível tratamento. O que nós não vamos conseguir fazer isso em casa. Não, com certeza. Então, o médico, sim, o médico, o enfermeiro, o físio, fono, técnico, psicólogo, psiquiatra, especialistas, eles vão em casa mais para um paciente que já tem o diagnóstico fechado e está em tratamento em evolução. Não, com certeza, com certeza. Maravilha. Bom, como estavam dizendo, né? Quais são os serviços que já são atendidos pelo home care? Ele é específico, como você já disse, tá certo? Ou vai muito da necessidade do paciente, ou ele vai muito por necessidade do paciente. Eu acho que você já explicou, você já falou aqui para nós, né? A necessidade do paciente. Aí vamos repetir lá aquela velha cartilha que você está familiarizado com ela. Média, baixa e alta complexidade. Outra coisa, Domingos, você disse aqui que com a internação domiciliar consegue reduzir até 60%, né, da conta hospitalar. Então, isso para o SUS seria uma vantagem muito grande, não é? E aí não teria, porque você disse aqui há pouco, né, no intervalo anterior, no quadro anterior, que o SUS, para poder atender, tem que ser através de demanda judicial. Então, acho que, poxa, o SUS, o governo, então, deveria olhar para isso. Já que diminui em 60% a conta, não é? Para ele seria mais fácil. Ainda mais que poderia também desocupar leitos, porque muitas vezes a gente chega em hospitais aqui públicos que está aquela pacientes nos corredores, pacientes em cadeira de macarrão, ou às vezes em maca nos corredores, porque não tem leito. E às vezes esses pacientes que estão lá, já em tratamento há muito tempo, poderia também, logicamente, fazer a internação domiciliar deles e que ficaria mais em conta para o Estado, não é isso? Então, Naim, esse é um assunto até delicado. Eu tenho que meio que medir as palavras aqui para a gente estar falando disso. Não, mas fica tranquilo. Eu sou um eterno defensor do SUS. Eu comecei na saúde atendendo o SUS. A home care também foi de uma vontade de poder fazer mais por as pessoas, principalmente por idosos, acamados, pacientes de sequelas. E então, o que acontece? A gente você não, talvez, mas assim, a grande população, seus amigos, eles são dependentes do SUS. E o fato de você estar indo no hospital todo dia e você não vê a conta, você acha que aquilo não tem um custo. Mas aquilo tem um custo. Tem um custo, é o meu imposto, com é certeza. o seu imposto. Então, e aquilo que eu te falei, a cada um paciente internado, o hospital banca 5. E essa conta no SUS, ela tem uma diferença maior. Por quê? Porque o paciente, o SUS, ele tem os hospitais de referência, né? Então, você pega, por exemplo, o paciente que ele vem de qualquer cidade do interior do estado do Tocantins, se ele ficar um mês internado no hospital de referência, é um mês que o Estado está bancando o paciente e bancando o acompanhante desse paciente. Não que eu tenha nada contra isso. É justo, é certo, é o direito. Só que aquilo que eu te falei é a conta. Aí chega no final essa conta. Então, assim, quando esse paciente vai para casa, você gasta, de fato, exatamente aquilo apenas que o paciente precisa. Tem um estudo da pandemia, e eu posso até te mandar um link depois. Durante a pandemia, se precisava de 24 mil leitos a mais, se não fosse as home cares atuando. Então, você pega 24 mil pacientes do período do Covid, foram tratados em casa, em vez de estar superlotando os hospitais, né? Os hospitais. Então, se hoje você pegar, hoje eu vou fazer somado aí as home care que tem no estado do Tocantins, o Tocantins hoje deve ter aí 200, 250 pacientes em internação domiciliar. Pacientes graves, eu estou falando de pacientes que nós tratamos de alta complexidade,
São pacientes que estão com ventilador mecânico, dependentes 100% de cuidado de enfermagem, em tratamento contínuo. Então, hoje, nós precisaríamos de pelo menos 150 leitos de UTI a mais no estado do Tocantins para voltar esses pacientes para hospitais. Porque eu estou falando de pacientes que não têm condições de ficar em casa sob o cuidado da família. Se nós pegarmos hoje 120, 150 pacientes que tem nos hospitais públicos e levar ele para casa, talvez nós resolveríamos o problema das superlotações, dos corredores, das filas de cirurgias eletivas e etc. Vou pegar um dado importante aqui para você, né? Se você for hoje num hospital público de referência, e não estou falando do Tocantins, qualquer lugar, você vai chegar e você vai ver, em alguns estados, eles têm até o que eles chamam de hospital dos acidentados. Então, a fila de ortopedia ela é muito grande. É imensa, né? Você pegar hoje uma fila de ortopedia, é coisa astronômica. Você tem lá 50, 60 pacientes, que ele fica 8, 10, 15 dias esperando para fazer uma cirurgia. Uma cirurgia. Isso esse ainda paciente é pode pouco, esperar em casa. Porque às vezes leva 30, 60, 90 dias. Gente, Que né? bom que você tem conhecimento de causa. Nós temos esse conhecimento, né? Então, assim, Domingos. esse paciente ele poderia estar em casa esperando. Só tem que ter um sistema que funcione. Né? Justamente. Então, o paciente precisa esperar 15 dias para fazer a cirurgia. Esse paciente ele fica no hospital. Olha o custo, né, que vai para o SUS. Hospedado. A verdade é essa. Ele fica Porque tem 4, 5 refeições por dia, não é? Está ocupando um leito, né, que você poderia estar atendendo um outro paciente, né? Exatamente. Então eu estou abrindo esse leque para você entender que não é só o paciente para o SUS, a relevância desse serviço não seria só o paciente de alta complexidade, mas seria um paciente que daria a rotatividade de leito e ajudaria até nessas cirurgias eletivas. O cara está com o pé quebrado, ele pode ficar em casa, esperar 15, 20 dias. Vai ter uma assistência médica ali, uma vez por semana, uma vez por dia, conforme a necessidade dele. Se for o caso de um curativo, analgesia, ou coisa do tipo. E no dia da cirurgia, ele vem, faz a cirurgia, fica às 48 horas e depois a vida segue. Então, para o SUS, além de a gente conseguir fazer essas internação da população que está hospitalizada, nós conseguiríamos também dar essa rotatividade de leito para pacientes clínicos em filas de cirurgias eletivas. Maravilha, maravilha, Domingos. Bom, estamos aqui falando com Domingos Quirino, da Infinity Home Care, falando sobre atendimento domiciliar. Mas nesse momento agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos, retornamos com ele para continuarmos o assunto de internação domiciliar.